Dia, fofinhos, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por mais uma manhã, por mais um tempo na tua presença, por mais um dia desfrutando daquilo que o Senhor já tem liberado sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Pai, conecta o nosso espírito com o espírito do Senhor, que nós possamos ser avivados, que nós possamos ser ministrados por tudo aquilo que o Senhor já separou para nós nesta manhã. Pai, eu creio na tua palavra que transforma, na tua palavra que molda os nossos comportamentos, as nossas ações. Nos ensina, Pai, a ser como o Senhor é. Que o Senhor nos ensina a fugir de toda isca do diabo, de toda seta maligna, de tudo que ele possa tentar, Pai, contra as nossas vidas para nos paralisar. Que o Senhor possa alcançar cada vida que o Senhor tem propósito nesta manhã. Que seja um tempo precioso lendo a tua palavra, que mesmo sendo, Deus, uma palavra escrita há muitos anos, que ela possa mesmo falar ao nosso coração nos dias de hoje. Porque eu creio, Pai, que a tua palavra ela é atemporal, ela continua falando aos nossos corações. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai amado. Que seja um tempo de desfrute. Eu quero abençoar o meu irmão, quero abençoar a casa dele, que eles possam mesmo ser cheios, Pai, cheios da tua presença, não para usurpação, mas para desfrute, Deus, que nós possamos entrar nesse lugar, sabe, de ser saciados pela tua presença, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém. Bom dia, lindos e lindas. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora, levanta-te e anda-te. Levanta. Anda, gente, levanta. Levanta-te e anda-te. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, sabe? Tem aquela música assim: desperta, que o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha. A glória do Senhor já vem. A glória do Senhor está sobre nós. É isso. Para que essa música é tão alta? Por que você tá gritando comigo logo pela manhã? Hein? Não precisa. Bom dia. Amiga, deu certo a compra, mas eu tive que comprar pela internet. Cheguei lá, não tinha o que eu precisava. Aí acabei tendo que comprar pela internet. Só vai chegar quarta-feira. Só quarta-feira, Val. Não tava nem abrindo. Comigo tava, não avisa. Bom dia, povo muito amado, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Vamos para mais um dia lendo a palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo a mais uma live devocional. Nós vamos hoje para Deuteronômio, capítulo 5. Estamos em uma trajetória lendo a Bíblia em ordem cronológica. E é isso. Deuteronômio capítulo 5. Moisés está em um momento onde ele vai repetir o discurso dos 10 mandamentos. O Instagram não notifica vocês. Eu sei que ele notifica algumas pessoas, igual, por exemplo, eu me sigo de um outro Instagram do projeto. Para mim chega a notificação, tipo, Raíra está ao vivo e aparece Deuteronômio. Tem que ativar o sininho. Ah, tá. Tem um negócio diferente, né, Ana? Vou mandar no grupo Enxergando as Escrituras que estamos ao vivo.
Abre aí sua Bíblia com a gente em Deuteronômio, capítulo 5. Vamos lá no verso 1. Na hora que abriu. Pronto. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: Ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e os estatutos que hoje lhes dou, para que aprendam e cumpra cuidadosamente. Mais uma vez, Moisés está repetindo agora os 10 mandamentos. Aquilo que ele já tinha falado lá em Êxodo, no capítulo 20. A gente estudou de forma detalhadamente, tintim por tintim, os 10 mandamentos. Quando Deus ele aparece, ele manifesta para aquele povo no Monte Sinai, ele vai dar os 10 mandamentos e vai pedir para que aquele povo cumpra cada uma das ordenanças. Versículo 2. Deixa eu mandar aqui. Eita, glória. Espero que vá. Vocês receberam aí a mensagem do grupo? Apareceu para vocês? Enviei aqui pelo computador. Espero que tenha dado certo. É isso. Vamos lá, obrigada, linda. Deus te abençoa. Quando nós lemos Êxodo 20, nós explicamos os 10 mandamentos. Deus ele coloca os 10 mandamentos estabelecidos ali para aquele povo, para que eles pudessem desenvolver uma nova cultura, para que eles pudessem viver em um novo estilo de vida. E o Senhor ele fala: olha, ouça os decretos, ouça os estatutos, para que vocês possam mesmo cumprir cuidadosamente tudo quanto nele está escrito. E aí ele vai declarar: o Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez uma aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui no monte. O Senhor falou com vocês face a face, no meio do fogo. Eu servi de intermédio entre o Senhor e vocês. Pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhes transmiti as suas palavras. Foi isso que ele disse. Moisés está transmitindo aqui o que Deus estava falando. O povo fica com medo da manifestação de Deus naquele monte. E aí ele vai falar: olha, foi isso que ele disse. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Primeira coisa que Deus está falando: olha, por gentileza, não tem como você ficar com esses deuses pagãos seu. Por que Deus faz a questão de deixar aqui o primeiro mandamento? Vocês não terá outro Deus. Eu sou o único e exclusivo Deus de vocês. Porque no Egito, eles tinham o hábito e um costume de adorar vários deuses. Para você, tem alguém que está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer.
tem alguém que está aqui pela primeira vez, talvez está pegando, é a primeira vez que escuta eu falando sobre os 10 mandamentos. Aquele povo, quando eles chegam no Egito, eles aprendem a adorar vários deuses. E ali o sol era um deus, a lua era outro deus, o Nilo, o rio Nilo era um deus, a vaca era outro deus. Então, quando eles saem do Egito, eles saem com uma cultura de adoração a vários deuses. Gente, eu falo isso sempre. Se tem algo que provoca a ira de Deus, é o fato de ter adoração a outros deuses. A adoração a outros deuses deixa Deus muito bravo. Dani, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. A gente estudou Êxodo 20 e lá eu trouxe de uma forma mais detalhada, explicando ponto por ponto de cada item do mandamento. Versículo 8. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, o seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências dos pecados dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. É lindo ler isso e ver que o Senhor, ele faz, né, que a maldição de uma pessoa, ela passe até a 3ª geração. Mas quando o assunto é bênção, ele fala que ele abençoa até 1000 geração. A gente vai ver várias vezes o Senhor falando com aquele povo: eu vou destruir vocês por desobediência, por murmuração, por várias coisas. E aí Moisés vira e fala assim: mas Senhor, você fez uma aliança. Você tinha uma aliança com Abraão. E tinha pessoas ali que já estavam ali na 3ª, 4ª, 5ª geração de Abraão. Muito mais, né? Vamos lá. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó já é a 3ª geração. Aí vem Rúben, por exemplo. Tribo de Rúben, Gade, Benjamim, José, essa turma toda. 4ª geração. Os filhos de Rúben, que com certeza já tinha muito mais que isso, já vem 5ª, 6ª, 7ª, 10ª geração. E Deus estava ali cumprindo uma promessa, uma aliança que ele tinha feito na vida de Abraão. Ele falou: Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação. Dos seus descendentes eu vou fazer eles incontáveis, como a areia, como a estrela. Eu tenho um compromisso com você. E aí Deus está demonstrando que a bênção se estende ali até 1000 gerações, porque essa geração aqui com certeza já era mais do que a 10ª que estava saindo do Egito. Mas ele estava cumprindo uma aliança que ele tinha feito com Abraão. Ele pede para que aquele povo não se dobrasse, não se curvasse diante de nenhum outro Deus. Queria parar aqui e fazer um adendo. Talvez que você que está me escutando é uma pessoa que vai na igreja católica. Talvez você tenha o hábito de servir lá na igreja católica. E eu queria abrir um parênteses, porque na igreja católica tem adoração a alguns santos, né? Quando a palavra fala: olha, não se curve diante de nenhum ídolo ou imagem, qualquer coisa no céu, na terra ou no mar, não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Deus está falando assim: olha, eu tenho cuidado de vocês. Vocês não precisam se curvar diante de nenhum Deus. Eu lembro que, igual eu, por exemplo, eu já fui uma pessoa que servi na igreja católica. Ajudava o padre, fiz primeira comunhão, passei pela crisma, fiz tudo que tinha lá disponível para mim. E era muito devota, né? Porque eu ia sempre na missa. Eu não era uma católica que não era praticante, eu era praticante, né? Eu ajudava em tudo que eu podia. E lá eles ensinam, né, a adoração, a você pedir pela intercessão de um santo. Quando você quer casar, pede para o Santo Antônio. Se você está com dificuldade para poder engravidar, você pede um outro santo. Dificuldade com a família, várias coisas. Vai ter o santo ali específico para te ajudar naquele departamento. E uma das coisas que é muito forte na igreja católica
é quando eles falam sobre a intercessão de Maria. Meu irmão mesmo fala, outro dia eu vi meu irmão escrevendo num stories dele, falando assim, Deus te abençoe, meu irmão, e que a Virgem Maria, ela interceda por você. Maria não tem poder mais de interceder por ninguém. Porque depois que as pessoas morrem, acabou. Eu sei que na Umbanda, por exemplo, tem lá os Exus, tem Pombagira, que eles veneram, fala que são filhos, alguns filhos de Pombagira, alguns filhos de Maria Mulambo, e assim vai. E tem vários nomes inseridos nesse contexto dentro da Umbanda, dentro do Espiritismo, dentro da Igreja Católica e em várias outras coisas. E eu queria te falar, o Senhor, Ele diz, há um só Deus, há só uma pessoa por quem você deve se curvar. Uma pessoa somente por quem você deve prestar culto ou adoração. Tudo que passa disso, gente, não existe. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Só tem isso. É muito sério o que eu tô te dizendo, por quê? Porque você pode estar ali fazendo uma adoração, achando que tá pedindo para um santo, e na verdade tem um demônio escondido atrás daquele santo. Foi assim que o meu padrasto me ensinou. Meu padrasto João, ele quando eu era da igreja católica, ele falava assim, ô filha, não existe isso não. Santo não vai poder te atender não. Não tem nada atrás disso aqui. Isso aqui é barro, ó. Não tem nada que pode habitar atrás dele. Se você dobrar o seu joelho e começar a fazer uma reza para um santo, você pode estar rezando para um demônio escondido atrás dele. Não faz isso mais não. E nunca mais eu busquei santo, eu rezei terço, nunca mais. Depois que meu padrasto me ensinou, mesmo ainda frequentando a igreja católica. Porque até os meus 18 anos eu frequentava a igreja católica. Eu respeito os meus irmãos da católica. O meu irmão João Paulo, ele vai na missa todo domingo. É uma pessoa que tem um caráter sem igual. É alguém que reconheceu Deus como Senhor da vida dele. Eu achei a coisa mais bonitinha esse domingo, que na hora que ele saiu da missa, ele emprestou o carro dele e eu fui buscar ele na missa depois. Ele falou assim, Dinha, eu não gosto de ir pra igreja sem levar dinheiro. Eu gosto de dar um dinheiro na hora que o padre tá falando. Só que hoje a gente não anda mais com dinheiro, isso, aquilo, outro. E eu falei, tava explicando pra ele sobre o dízimo, que nós precisamos dar o dízimo. Falei com ele dessa forma. E ele frequenta a igreja católica e um caráter lindo. Meu irmão não deve ninguém. Meu irmão, ele é um filho obediente, ele honra minha mãe, sabe? Em todos os quesitos. Eu não tenho nada que queixar dele. E ele frequenta a igreja católica. Mas eu deixo muito claro, não existe adoração para santo. Não existe essa questão de venerar um santo. Se tem uma coisa que deixa Deus muitíssimo irritado, bravo, irado, e isso provoca a ira de Deus, é quando alguém se prostra diante de alguma coisa que não é a presença dele, tá? Não sei, tem alguém católico aqui? Deixa eu te conhecer, eu quero saber se você fica ofendido com isso. Tem alguém que frequenta a Umbanda aqui? Eu quero também falar com você, porque eu não quero que você fique ofendido. Eu não prego aqui religião. Eu te convido a fazer uma leitura da palavra. E a palavra está dizendo que um dos mandamentos é você não se prostrar e nem adorar outros deuses senão o Senhor. Na igreja evangélica, tem-se o hábito e o costume de colocar no lugar de Deus filho, marido, casa, carro, e aí por vai muitas coisas. Sabe? Nós precisamos tomar esse cuidado de não entrar nesse ponto de adoração a outros deuses e achar que deuses externos podem fazer alguma coisa para você. Eu não vou saber seu nome. Qual que é o seu nome? Você fica ofendido dessa forma? Se ficar ofendido, me perdoe em nome de Jesus, mas eu preciso falar da palavra. E a palavra fala que não pode adorar santos, deuses ou qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Valdelene, também fiquei curiosa para saber. Raira, o Salmo 121 fala sobre o sol e a lua. Eu já ouvi falar que são deuses. É isso? Uma grande mentira. Estamos lendo aqui sobre
os mandamentos que Deus está estabelecendo, e ele fala que nada no céu ou na terra não é Deus. Não tem nada que seja Deus a não ser o nosso Senhor. Quando o Salmo 121 vai falar sobre sol e lua e pode tratar como deuses, pode ser por reconhecimento de outros povos, ou o autor está relatando sobre a grandeza deles, entende? E por isso há um Deus de D minúsculo, não é nem um Deus com D maiúsculo, não está reconhecendo como Deus soberano, mas como um Deus para aquele povo, entende? Sou católica, penso da mesma forma que você falou. Que bom, Samara. Eu sou católica, mas não me ofendo com suas palavras. Ao contrário, concordo com você. É isso, sabe? Quando o Senhor... Raira, te mandei uma pergunta na caixinha. No final eu leio. Quando o Senhor Jesus ele esteve aqui na Terra, ele não pregou uma igreja correta. Sou católica, mas não me ofendo com as suas palavras. Que bom, gente. Eu fico feliz com vocês. Porque eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha, que é da igreja católica. E eu sei também que tem umas 2 pessoas que me escutam, que é da Umbanda. E eu sei que na Umbanda também tem essa questão de servir a alguns Exus, outras coisas assim. Mas a minha missão aqui é ser o mais claro que a gente puder na palavra. Eu, por vários anos, fui católica e não prestava adoração aos santos. Eu respeitava, sabia que foram pessoas de extrema... eram pessoas dignas de ser lembradas pelo trabalho que fez, a forma como conduziu a vida. Se nós olharmos para a vida de Maria, é uma vida admirável, é uma mulher sim respeitada, mas depois da morte ela se tornou uma pessoa comum, como qualquer outra, e não tem poder de interceder por nós. É isso, gente. Glória a Jesus por vocês. Fui do catolicismo, umbanda, e nada disso preenchia meu coração. E só quando eu fui para a igreja evangélica, eu conheci Jesus e preencheu meu coração. Glória a Deus por isso. O segredo está em Jesus. Ele é a única e exclusiva fonte. Se dentro da igreja católica você descobrir essa fonte que é o Senhor, tá tudo certo. Porque em outras religiões, eles vão citar muita coisa sobre Deus, eles vão ensinar muitas coisas para Deus, mas a imagem que eu tinha quando eu era católica era de um Deus muito distante, né? Um Deus que estava muito lá em cima, que tinha que, de fato, ter pessoas intermediando, e era um Deus muito distante. E via ali o padre como realmente a única pessoa que eu podia confessar o pecado. Quando a gente vai ler o livro de Tiago aqui na Bíblia, a gente vai ver que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros e não necessariamente para uma única e exclusiva pessoa. Os nossos olhos vão sendo abertos, sabe? E você vai vendo que um padrão que as pessoas colocam acaba aumentando, se estendendo e sendo muito mais outras coisas. Vamos passar para o próximo tópico. Versículo 11. Não use o nome do Senhor, o seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Pessoas que colocam o nome de Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias, não é correto, sabe? Tem coisas que você não precisa levar o nome de Deus, porque o nome de Deus ele é santo. E às vezes você vai colocar o nome de Deus em departamentos que não precisa, por exemplo, uma brincadeira, quando for xingar alguém. Opa, Deus vai te pegar. E acho que não precisa, sabe? Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia sagrado, conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor, o seu Deus. E nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus servos, nem suas servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os servos e servas devem descansar com você. Lembre-se de que você é escravo no Egito e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso, o Senhor, seu Deus,
ordenou que você guarde o sábado. Quando a gente entra no sábado, é outro pepino para poder resolver, porque tem a turma que guarda o sábado, tem a turma que não guarda o sábado. Tem a turma que come carne de porco, tem a turma que não come carne de porco. Quando a gente chega nesse quesito do sábado, nós precisamos lembrar que o princípio precisa ser guardado, tá? O princípio do sábado precisa ser guardado. Qual que é o princípio, Raira? O descanso. O descanso você precisa ter. É necessário ter o descanso. Por que que Deus coloca como mandamento? É mandamento, tem que cumprir. Quem não cumprir vai morrer. Deus coloca bem claro assim pra ele. Porque mandamento era mandamento, gente. Quem não cumpriu o mandamento, morria. E aí você vira e fala assim, nossa, mas como Deus ele era bravo e rígido. A pessoa morrer por não ter guardado o sábado, por ter ido trabalhar no sábado. Vamos voltar naquele contexto lá do povo escravo no Egito. O povo estava sendo escravo. Escravo trabalha de domingo a domingo, segunda a segunda, e não tem feriado, não tem dia santo, tem nada. Nada. Ali eles trabalhavam todos os dias. E Deus falou com eles assim, olha, eu quero levar vocês a um lugar diferente. A partir de hoje, vocês são livres. E eu quero criar uma cultura de povo livre. Povo livre tira um dia da semana para cultuar, estar com Deus, descansar. Vocês precisam do descanso. Ele é muito importante. E aí Deus vai falar assim, é obrigatório. Tem que descansar. Tem que tirar um dia para poder passar comigo. Se você tira o sábado, ótimo. Se você tira o domingo, ótimo também. Se você no sábado e no domingo trabalha e tira a segunda, legal. Não deu para tirar a segunda, tirou a quarta, tá tudo certo. Quem vai definir o dia do seu descanso é você. É você que vai determinar qual que vai ser o dia do seu descanso. E nesse dia do descanso, deixa a sua casa de lado, sabe? Vai desfrutar tempo com a sua família, vai pegar a Bíblia para ler, vai ler um bom livro, assistir um filme, tira para poder falar com o Senhor, sabe? É Bíblia, gente. Descanso é Bíblia. E qual que foi a primeira vez que nós ouvimos falar sobre o descanso? Em Gênesis. Quando Deus está falando da criação, ele vai dizer o seguinte, no quinto dia fiz isso, no sexto dia fiz isso, no sétimo dia eu descansei. E para o judeu, a semana, para nós hoje também é a mesma forma, só que muitos tratam de forma diferente. Para o judeu, o dia do descanso começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Então, por isso que eles passam o sábado sem fazer nada. O dia conta para o judeu de pôr do sol a pôr do sol. Então, às 18 horas termina um dia e começa outro. Então, de 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, eles chamam de sabat, né? Eles não fazem nada, não tem compromisso. Judeus, por exemplo, os ortodoxos, eles não apertam nem elevador, não acendem nenhuma lâmpada, porque eles acreditam que naquele dia eles não podem levantar uma caneta sequer, porque é um dia dedicado totalmente a Deus. A forma como eles aprenderam, é a cultura deles, e eu respeito. Respeitar é uma coisa, concordar é outra. Eu acho que já aí, nesse caso, já é levado muito para uma religião. E eu vejo que a verdade, ela nos liberta, mas a religião, ela nos prende e mata, tá? A religião, ela te mata. Sabe aquela religião de apontar o irmão e achar que o pecado do irmão é mais pesado que o seu? Achar que tem ritos, modos, táticas para poder fazer? Não. O nosso Deus não é um Deus que se coloca em forma. Ele vai tratar com cada um de forma individual. E a cada um ele vai pedir de uma forma. Eu acho que o princípio tem que ser guardado, sim, que você tem que tirar um tempo de descanso, que tem que ter um tempo para você buscar o Senhor, e aquele tempo será exclusivo para Deus. Acho sim que tem que ter. Mas é você que vai determinar qual será esse dia.
Nós vivemos em uma outra cultura, vivemos em um outro estilo de vida. Tem muitas pessoas que trabalham no sábado e o único trabalho que encontrou é esse e trabalha no sábado. Como fazer? Entende? Será que então nesse dia do descanso eu não posso fazer nem a comida? No caso deles, eles não podiam. Por quê? Porque qualquer movimento para eles viraria tarefa. Eles vieram de uma cultura que se trabalhava muito. Por isso que Deus teve que falar com eles assim: para tudo, chega, não vai fazer nada. Por isso que Deus foi tão rigoroso. Porque eles tinham o hábito de estar sempre fazendo algo. E Deus falou assim: não, deixa eu ensinar para vocês uma coisa. É necessário vocês me adorarem. É necessário vocês passarem tempo comigo. E é por isso que ele coloca esse mandamento. Ficou claro, gente? Entenderam? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Aqui em Paraupebas, no Pará, existe uma igreja católica perto da minha casa, que realmente é admirável, porque o padre fala de Jesus como centro e não Maria. É lindo, né, Lila? O tanto que perseguem ele não é normal, mas ele nem liga. Ele fala de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus por isso. É bom, né? Bom dia, Ana, sua linda. Deus te abençoa. Mas se fosse qualquer dia, Deus não teria falado? Porque ele falou no 7º dia. Não teria que ser realmente no sábado? Vamos lá, Charlene, respondendo a sua pergunta. Por que Deus fala no sábado? Porque a semana começa no domingo. Então ele acredita que a pessoa trabalhou no domingo, trabalhou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na semana, no sábado. No sábado, que era o último dia da semana, ele está dizendo, nesse dia você vai descansar. Porque se contava daquela forma e as pessoas precisavam obedecer o último dia sendo o dia do descanso. Se você quiser guardar o sábado, pode, porque para você pode ser que ele seja o último dia da semana. Mas pensa a pessoa que trabalha no sábado. Como que ela resolve isso? Ela vai pedir conta? Ela vai ter que trabalhar em outra coisa? Para aquele povo tinha que ser uma ordenança, porque era um povo difícil. Um povo que não tinha essa cultura ainda. Para muitos que começam a trabalhar no domingo, eles vão conseguir parar no sábado. Outros começam a trabalhar na segunda. Por exemplo, no Brasil, a grande maioria começa a trabalhar na segunda. E qual que foi o último dia estabelecido da semana pra gente? Acaba que fica o domingo, embora o domingo é o primeiro dia da semana. Ele é o primeiro dia da semana, mas nós criamos o hábito de parar todas as atividades no domingo. A grande maioria aqui no Brasil, no domingo, não trabalha. Domingo é um dia que tá todo mundo em casa. E aí o descanso passou pro domingo. Grande maioria consegue descansar no domingo. Mas tem pessoas que não conseguem descansar no domingo. E aí vai descansar na terça, na quarta, dependendo de qual vai ser o último dia para ela. Entende? Colocando em xeque o dia que ela pega serviço. Por exemplo, a pessoa que começa a trabalhar na quarta-feira. Aí ela trabalha quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Terça é o último dia de trabalho para ela. Naquele dia ela vai descansar. Deus coloca dessa maneira porque ele criou cada coisa na terra, ele cria num dia. E no 7º ele descansa. Ou seja, eu trabalhei 6 dias, no 7º dia eu vou descansar. O princípio é, trabalha, no último dia descansa. Não vou levar ao pé da letra dizendo que é obrigatório você descansar no sábado. Quando Paulo vem para resolver algumas questões que o povo estava questionando, e ele fala assim, o povo que está convertendo agora, os gentios, eles não tiram o sábado. Os gentios comem carne de porco. Como que nós vamos resolver isso? E aí ele fala assim, olha, aquele que come, não julgue o que não come. O que não come, não julgue o que come. Se ambos fazem para a glória de Deus. Se você guarda o sábado e o princípio de você guardar o sábado é para a glória de Deus, amém. Se você consegue, continue guardando. Mas se você consegue, não impute o mesmo peso para aquele que não consegue guardar o sábado, mas guarda o domingo.
o princípio permanece, que é a essência do descanso e do tempo com Deus. É necessário, precisa ter. Mas se você não consegue guardar, não tem problema. É o que eu acredito, é o que eu defendo. Mas se você acredita de uma outra forma, eu respeito, e você tem que fazer conforme aquilo que você tem conhecimento, do que você acredita, porque cada um será cobrado pelo conhecimento que tem. Exemplo, os nossos irmãos adventistas, eles acreditam sim que tem que ser o sábado, que não pode comer a carne de porco, e tem explicação clara para todas essas coisas. É uma obediência fiel ao Senhor, né? Se Deus está falando que é o sábado, eu vou tirar o sábado e tá tudo certo. Eles vão ser, talvez eles vão receber ali o galardão deles por isso, por ter sido obedientes fielmente. Entende? Aqui estamos fazendo no domingo, dedicar e aprender a palavra. Um dia mais calmo e mais unido. Meus filhos estão amando. É isso, é tirar tempo para descanso e passar com Deus. Precisava tanto desse entendimento, me converti há pouco tempo e não tinha noção sobre algumas coisas que disse. Amém, Dani, que coisa boa. Fico feliz. Amém, entrei na live por acaso, foi ele. Também não acredito no acaso. Raira, bom dia, eu tenho uma dúvida sobre a carne de porco. Conte para mim a sua dúvida. Deus te colocou aqui, você é muito especial. Amém. Dona de casa não descansa. Eita, tá precisando fazer mentoria, hein, Rose? Meninas que são minhas mentoradas, conta pra ela que dona de casa tem que descansar. Dona de casa descansa sim. Acontece que dona de casa ativa o modo turbo e que a casa não pode estar com nada fora do lugar. Por isso ela não consegue descansar. Mas eu quero te contar uma coisa. Dona de casa é mãe, dona de casa é mulher, dona de casa é uma vida e dona de casa se importa. Entende? Você tem que cuidar da sua unha, você tem que cuidar do seu cabelo, você tem que sair para passear, você vai cuidar dos seus filhos e vai viver a sua vida. Só tem que saber administrar o seu tempo. Se você falar assim, Raira, eu não consigo fazer isso, vou te aconselhar a mentoria. Eu tenho mentorada aqui que quando eu comecei, não fazia nada, só trabalhava para casa. Não vou falar nome, mas eu sei que a pessoa tá aqui, uma das minhas mentoreadas, e ela comia o resto da comida dos filhos, ela abria, o filho começava a comer um danoninho, ela comia o resto do danoninho, e quando ela colocava comida para ela comer, os filhos comiam junto com ela. E ela, Raira, é muito difícil. Eu sei que ser dona de casa não é fácil, mas se você tiver uma boa administração e saber o papel de cada um dentro do lar, tudo vai fluir, entende? Você existe. Tem que parar com esse dilema de que mãe não pode comprar uma roupa, mãe não pode sair para passear. Pode sim. Mãe precisa ir no médico, mãe tem que cuidar. Tem sim. Sim, dona de casa descansa, se cuida, faz exercício, né, Val? É isso mesmo, olha que lindeza. Hoje temos meu dia. Eu vou explicar sobre a carne de porco e eu preciso correr para a gente poder terminar a leitura. A carne de porco, Deus proíbe a carne de porco, por quê? A carne de porco era uma carne que era muito contaminada. E os procedimentos daquela época não eram iguais aos procedimentos de hoje. Hoje, carne de porco você consegue fritar, você consegue cozinhar, você consegue ter um preparo muito melhor para você fazê-la. No passado, o que Deus estava fazendo eu preciso livrar o meu povo de contaminação. Ele estava guardando a saúde daquele povo. Entende? Olhando para eles falando assim, olha, meus filhos, esses animais que não ruminam, a chance de contaminação da carne deles é muito maior. Se vocês comem essa carne, vocês vão se contaminar. Deus pega e fala assim, tô guardando vocês. Por isso é proibido comer carne de porco. Outra carne que é muito fácil de ser contaminada, camarão. Camarão é uma carne assim, que o nível de contaminação de um camarão é muito grande. Então quem pode evitar de comer, evita. Eu não como carne de porco. Por quê? Porque eu escolhi, por aperfeiçoamento, não comer. Mas eu entendo que o motivo pelo qual o Senhor não deixou aquele povo
comer a carne de porco naquele momento, era porque era uma carne que poderia ser muito contaminada. E aí o índice de morte aumentaria, o índice de contaminação aumentaria, e Deus não queria um povo doente. É isso que ele fala. Mas hoje o preparo da carne de porco é diferente. Se nós formos pegar estudos, e alguns deles eu já fiz, tem sim algumas toxinas liberadas no porco que são prejudiciais para a saúde humana. Quando Deus me pediu para parar de comer carne de porco, foi na virada do ano de 2022 para 2023. Eu lembro que foi pernil de jantar na igreja. Eu comi e ainda trouxe 7 pedaços para minha casa. Na hora que eu tava comendo, Deus falou comigo: não coma, não quero que você coma mais. E eu ignorei, achei que era uma voz da minha cabeça e falei: vou continuar comendo. No outro dia, domingo, eu continuei comendo, passei mal até e falei com Deus: a partir de hoje, não como carne de porco. E continuei comendo bacon. Aí tô comendo bacon, e eu entrei numa leva de vomitar, e na hora que bati o bacon no meu estômago, eu passava muito mal. Eu tenho esse compromisso com o Senhor, eu falei: Deus, não vou comer carne de porco mais. Todavia, se estiver numa situação inusitada, fui na casa de alguém, a única coisa que a pessoa tem para poder me oferecer é a carne de porco. Dependendo muito da situação, possa ser que eu coma, mas eu tenho esse compromisso de não comer mais, por aperfeiçoamento. Escolhi, não quero mais comer, entende? Eu fui levada para esse lugar, mas é algo que Deus falou para mim. Não posso chegar numa live e dizer para vocês: não comam mais a carne de porco, porque Deus não quer que você coma carne de porco. Não posso. Eu acho que a cada um, o Senhor vai trazer ali um ponto de aperfeiçoamento. Talvez Deus possa requerer de você o usar saia. Deus vai querer: eu quero que você só use saia. Por quê? Para aperfeiçoamento. Paulo fala sobre... Quero ler um versículo para vocês do Novo Testamento, quando Paulo vai falar sobre a carne de porco. Romanos 14. Vamos em Romanos 14. Vamos ver se é isso. Romanos 14, do versículo 1 até o versículo 23. Vai falar sobre essa questão da carne. Sobre a questão de quem come, não julga o que não come. E a Bíblia tem Romanos, não, gente? Ai, ai, ai. Paulo vai entrar num bloco falando sobre não julgar o seu irmão. Ele vai falar várias coisas. Assim, cada um de vós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolva viver de modo a nunca fazer o seu irmão tropeçar ou cair. Aí ele vai dizer, lá no versículo 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Porque o povo estava questionando. Os gentios não estão comendo... os gentios comem carne de porco. Não, os judeus não comem carne de porco. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer a carne, ou de beber o vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que considera correto. Mas, se você tem dúvida quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Isso a gente remata e fecha
muitas coisas. Por exemplo, tem gente que tá aqui se questionando. Ah, Raira, eu acho que deve guardar o sábado sim. Tem que guardar o sábado. Tá, se pra você tem que guardar o sábado, aí ele tá falando assim, ó. Se você tem direito às suas convicções, guarde ela entre você e Deus. Mas se você tem dúvida quanto que deve ou não comer ou fazer, será culpado. Se você acha, Romanos 14, Valéria. Romanos 14, eu li o versículo 20. Se você acha que tem que guardar o sábado e você não guarda, você está pecando. Porque, na dúvida, você tem que fazer. Mas igual, por exemplo, eu tenho a convicção que não precisa guardar o sábado, que eu posso guardar o domingo, que eu posso guardar a segunda, que eu posso guardar a quarta, porque eu acredito no princípio. Entende? E ele vai falar muito sobre os pontos de escândalo que nós precisamos guardar o coração do nosso irmão e não fazer ele tropeçar. Se eu viro para vocês e falo assim, gente, eu faço isso e isso traz escândalo para vocês, eu tenho que parar de fazer. Porque Paulo está dizendo, vale muito mais o amor pelo seu irmão do que fazer seu irmão pecar. Entende? Se você falar assim, Raira, eu estou escandalizada que você não guarda o sábado. Nossa, meu irmão, claro, por você eu vou guardar. Entende? Porque se é algo que te incomoda eu não guardar o sábado, eu não quero que você se perca, eu não quero que você pense mal de mim, não quero que você fique mal com isso. Eu guardo o sábado por você. Se você quer que eu guarde o sábado, eu guardo o sábado. Tá tudo certo. Mas eu tenho uma convicção e essa convicção é entre eu e Deus. Ele tá dizendo, ó, se você tem uma convicção, guarde essa convicção entre você e Deus. Toma cuidado. Tem muita gente que escandaliza o evangelho. Exemplo, tem gente que vai em shows seculares. Você vai falar assim, Raira, é pecado ir em show secular? Eu acho que pecado é tudo aquilo que Deus ministra no seu coração e você faz contrário. Entende? Eu acho que show secular não edifica, mas na minha cabeça não é pecado. Compreende? Não vejo como pecado ir no show secular. Mas você pode gerar um escândalo no coração do seu irmão. E se vai gerar um escândalo no coração do seu irmão e vai fazer ele tropeçar, é melhor você não ir. Paulo está dizendo isso. Entre posso fazer, Paulo, não posso fazer, Paulo fala o seguinte, tem coisas que Deus vai ministrar especialmente no seu coração. E quanto a isso, não faça. Do contrário, tem convicção que você vai poder fazer. E isso vai estar entre você e Deus. Mas se vai fazer seu irmão pecar, não faz não. Entende? Se vai fazer seu irmão ficar escandalizado, não faz não. O amor ao nosso irmão, ele sobressai aos lugares que nós queremos entrar, porque nós queremos. Eu quero fazer isso aqui, pronto, acabou, tô nem aí se meu irmão vai ficar escandalizado. Isso é falta de amor. Se o seu pensamento é esse, muda, porque ainda tem tempo, sabe? Que o nosso pensamento seja, se eu vou escandalizar o meu irmão, é melhor eu não fazer. Pra quê? Com qual finalidade? Para mostrar que eu posso fazer o que eu quero? Não, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo, ele vive em mim. E uma vez que Cristo vive em mim, quem escolhe as coisas que eu devo ou não fazer é Ele. Amém? Continue aí no versículo 16 de Deuteronômio 5. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá uma vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não fale falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos, servas, nem seu boi, nada do que tem seu irmão. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte e falou em voz alta do meio do fogo, cercado de nuvens densas e escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades das tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor, o nosso Deus, nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala aos seres humanos, e no entanto ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez?
Se o Senhor nosso Deus falar novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por um fogo temível. Pode alguém ouvir a voz de Deus vivo e falando no meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O povo fica com medo de Deus e não quer mais falar com Deus. Ele quer que Moisés seja o intermediador e Moisés está lembrando isso àquele povo. O Senhor atendeu ao pedido que eles fizeram, ouviu o que os israelitas lhe disseram e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a me obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vai e diga a eles, volte às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas para que eles cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo, tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneça no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguisse. Assim terão vida longa, plena na terra em que breve vocês possuirão. Mais uma vez, o Senhor está refrisando para Moisés, né, falando para Moisés, Moisés, conta aqui para o povo tudo que eu fiz. Moisés começa os seus discursos e ele vai repetir aqui os mandamentos, ele vai trazer aqui as leis. Falei isso ontem e vou repetir novamente, porque pode ser que tem gente que está aqui hoje pela primeira vez, pessoas que estão escutando hoje e não escutaram ontem. Quando a gente olha para a lei, se você pega uma pessoa falando assim, me dá um resumo da lei, para eu cumprir toda a lei, ele vai falar assim, a lei diz, não faça com seu irmão nada que você não quer que faça com você. A lei, ela resguarda isso. Não mate o animal do seu irmão, não vai na casa dele e roube um pedaço de terreno, não mude as estacas de lugar, não cobice a mulher do seu próximo, porque são coisas que você não quer que faça com você. Então a lei, ela vai falar, não faça com o seu próximo aquilo que você não quer que faça com você. Aí você pergunta, e o que a graça diz, Raira? A graça chega e diz, faça com o seu irmão tudo quanto você quer que faça com você. A graça é muito maior do que a lei. A lei, ela só está resguardando o seu irmão. E na lei, você pode ter um distanciamento do seu irmão. A lei pode fazer você falar assim, não vou fazer mal para você, mas vou ficar daqui. Não quero conviver com você. A lei diz isso. Se você não faz mal pro seu irmão, beleza, tá check para você. Aí Jesus vem, alguém vira para Jesus e fala assim, Jesus, nos dá um resumo da lei? Jesus vira para ele e fala assim, tudo quanto você quiser que faça com você, faça com seu irmão também. A graça não nos permite ficar distante do nosso irmão, porque a graça fala, se eu quero tomar um café e eu quero que alguém me dê esse café, eu preciso servir meu irmão. Se eu quero ser presenteada, eu tenho que se presentear meu irmão. Sabe? A graça o tempo todo vai fazer assim, toma aqui, toma aqui. A lei diz, não tô fazendo nada com você. Mas a graça diz, toma aqui. Tá entendendo? E o povo quer insistir em dizer que a graça é mais leve que a lei. Pois não é nunca. A gente acabou de ler aqui nos versículos anteriores que Jesus diz, não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem isso, nananana. E vai chegar um momento quando ele vai falar sobre adultério, ele vai falar assim, aquele que se deita com a mulher do seu próximo comete adultério. Jesus vem e fala, aquele que olha e deseja a mulher do seu próximo, esse cometeu adultério. Tem um tanto de gente cometendo adultério e nem sabe. Tô falando sério. Porque Jesus disse, se você olhar para alguém e desejar a uma pessoa que não é sua, cometeu adultério. Triste. A graça é muito mais pesada que a lei. Porém, com a graça vem uma força para nos fazer vencer o pecado. O que a lei não tinha. A lei não nos ajudava a vencer o pecado. Mas a graça vem falando assim, eu dou a vocês uma força capacitadora para fazer vocês vencer o pecado. Super recomendo o livro do Luciano Subirá, Graça Transformadora. Esse livro é maravilhoso. Sabe um livro maravilhoso? Esse aqui, Graça Transformadora do Luciano Subirá. É um livro excelente. É com esse livro que eu aprendi que a graça é superior
a lei, tanto no quesito para salvar, quanto no quesito para nos ajudar a vencer o pecado. E um exemplo clássico que ele dá aqui, muito bom, é o da mulher que foi pega em adultério. Quando Jesus vira para aquela mulher e fala assim, vai, não peques mais. Quando Jesus virou para aquela mulher e disse, vai, não peques mais, Jesus estava falando uma mentira? Não. Ele estava falando uma verdade. Ele estava dizendo para ela, é possível você ir embora e nunca mais pecar. Tá entendendo? E aí ele vai dizer, existe uma força motora dentro de nós junto com a graça, com toda certeza o poder do Espírito Santo, que nos ajuda a vencer o pecado. Raira, pode colocar a foto desse livro no grupo? Posso? Se eu esquecer, você me manda uma mensagem no privado? Porque agora que eu estou percebendo que ontem eu terminei de tomar meu café, mas eu acho que eu não coloquei o resumo no grupo do devocional. Eu fui para copiar o link no YouTube e graças ao TDAH eu não voltei para colocar no grupo. Então quando eu esquecer, gente, de mandar os resumos, se você que é meu próximo, me manda, Raira, até meio-dia, mais ou menos. Raira, manda o resumo no grupo. Eu esqueci. E tava pronto, tava com tarefa, tudo bonitinho. E eu esqueci. O nome do livro é Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Colocarei no grupo. E Dani, para você entrar no grupo, você precisa ir lá na minha bio, vai ter um link lá escrito assim, Enxergando as Escrituras. Raira, eu era católica e converti ao evangelho, mas tinha família, pais, ainda são católicos. Eu não sei como abordar esse assunto com eles, porque eles não acreditam e ficam até com raiva. Lá em casa, lá na casa deles é cheio de imagem e eles são muitos devotos e eu me sinto incomodada quando vou. Eu preciso de muita sabedoria para poder conseguir falar isso com eles. É uma pergunta que uma pessoa fez, né? Você está perguntando como lidar com a família católica e eles têm santo dentro de casa. Olha, eu vou te ensinar uma coisa, minha irmãzinha. Uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Pregue o evangelho. Pregue a palavra. Se necessário, use palavra. A palavra nos diz que nós somos cartas vivas. Carta não fala. Carta é lida. Pronto. Só isso. Você não vai falar nada com ninguém. Você não vai chegar lá um dia e quebrar os santos do seu pai, da sua mãe, da sua tia, da sua avó. Não vai. Você vai falar de Jesus sempre que tiver oportunidade. Olha, só quem não sabe quem é, por exemplo, se você não sabe quem você é e você quer se aumentar, você diminui o próximo, entende? Olha lá, vamos lá. Eu não sei quem que eu sou, mas eu quero ser uma pessoa linda, bela, maravilhosa. Aí sabe o que eu faço? Eu viro pra Renata e falo assim, nossa, Renata, eu não gostei do seu vestido. Nossa, Renata, seu cabelo não tá bom hoje. Na tentativa de diminuir a Renata, eu vou me aumentar. Porque eu não me sinto bela, eu não me sinto amada, eu não me sinto nada. Aí eu vou ficar colocando defeito no outro. Sabe aquela pessoa que põe defeito em tudo? Que fala, nossa, eu não gostei do seu vestido. Nossa, o cabelo hoje tá estranho. Nossa, eu não gostei da cor do seu batom. Nossa, sua bolsa é estranha. Nossa, que cinto que é esse? E essa carteira? Essa pessoa que põe defeito em tudo é uma pessoa que não sabe quem que ela é e na tentativa de se aumentar, ela diminui o próximo. Se você, minha irmã, que tá perguntando assim, Raira, como eu vou fazer porque na casa do meu pai tem santo, tem isso, aquilo, outro? Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos a quem nós servimos. O fato da casa do seu pai ter santo não te diminui, porque Jesus é maior que o santo que tem lá. Se você vier aqui e quebrar o santo do seu pai, falar que o santo dele não presta, isso, aquilo, outro, opa, sem você saber quem você é, você diminui aqui para tentar se aumentar. Não. Você sabe quem você é. Conta sobre Jesus. Jesus é muito maior do que qualquer santo. Então você não precisa falar nada sobre os santos. Só mostre que a sua vida é diferente para a sua família. Hoje, graças a Jesus, a minha família sabe que eu não sou qualquer uma. Eles sabem que eu não sou uma pessoa qualquer. E o que o evangelho fez diferente na minha vida? Fez eu servir eles. Eu chego lá em casa, eu faço o almoço, eu frito o ovo para quem quiser, eu vou na padaria quantas vezes me pedirem. Se alguém virar e falar assim, ô Raira, seca o banheiro, eu vou secar o banheiro.
O que me pedem na minha casa eu faço. Por quê? Porque o evangelho me ensinou a servir a minha família. E eles viram que eu não sou qualquer uma mais. No passado, eu era aquela pessoa que falava com a minha mãe assim, mãe, não vou lavar vasilha agora não. Nem hoje não. Eu chego na casa da minha mãe, eu lavo vasilha da hora que eu chego até a hora que eu saio. Porque eu preciso servir eles. Eu preciso mostrar com as minhas atitudes que eu não sou qualquer uma. Que o evangelho me fez ser diferente. E isso você precisa fazer na casa dos seus pais. Mostra pra eles que o evangelho te fez ser diferente. Façam eles ansiarem estar do lado que você tá. Entende? Gente, tem muita pergunta ainda pra ler. Mas o meu tempo findou. 10 horas eu tenho que estar na comunidade. Hoje é dia de visita na comunidade. Se eu atrasar, eu atraso todos os outros departamentos. Cláudia, você tá na live ainda? Claudinha, tá na live? É isso, turma. Tem alguém aqui que tá assistindo essa live? Cal, coloca flocão pra hidratar pra mim, por favor. 40. Na live te aguardando. Já tô saindo. Tem alguém que tá assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como o Senhor da vida? E gostaria de fazer essa oração hoje? Se você quer fazer essa oração hoje entregando a sua vida para Jesus, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou e hoje você quer reconciliar com Jesus, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu vou orar para ambos. Deixa eu ver. Minha avó é católica e na casa dela é cheio de quadros e estátuas de santos. No quarto tem uma estátua grande de uma santa. Não sei qual é, e eu estava na varanda da casa com meu filho e ele ficou transtornado do nada, me agarrou e cobria o rosto na minha barriga. Perguntei o que foi e ele disse que a moça estava rindo e ele depois fez careta. Na hora todos ficaram assustados. Minha avó tirou a santa do quarto e colocou na sala. Só faço orar por ela. Ela cresceu com essa doutrina, tem 70 anos e para tirar é difícil. Só o Espírito Santo mesmo. Só o Espírito Santo. Deus te abençoe, Raira. Amém, Kemily, sua linda, maravilhosa. Amo estar nas lives sempre, aprendendo. Deus falando em todo o tempo comigo. Glória a Jesus. Senhor Jesus, eu quero voltar. Glória a Jesus por isso, Paula. O Senhor te recebe de volta e com os braços abertos, dizendo: Paulinha, eu estava com saudades. Que bom que você retornou hoje. O restante que está me assistindo é salvo? Se você já fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus, escreve: eu sou salvo, eu sou salva. Deus abençoe, Raira. Ficou lindo com esse cabelo. Vou contar só para você que é meu amigo que tá aqui. Domingo, cheguei da casa da minha mãe, fui lavar o cabelo para poder ir pro culto. Aí na hora que eu sequei essa metade do cabelo, o secador explodiu dentro do banheiro, gente. Pá! E desde então eu estou sem secador. Por isso que meu cabelo está preso assim, porque se eu molhar, ele fica tipo assim, ó. Sim, ontem fui no shopping na tentativa de comprar um secador, não deu certo. Aí comprei pela internet, vai chegar quarta-feira. Então amanhã ainda estarei aqui com esse cabelo, talvez na quinta também. Mas fico feliz, porque as pessoas estão gostando do cabelo assim. Ó, ótimo. Obrigada. Coloca a mão no seu coração. E você vai dizer assim para o Senhor: feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E fala: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Pai, eu sei que a graça é superior à lei. Na lei, o Senhor me pede para eu não prejudicar ao meu irmão. Mas a graça vai me pedir para eu doar ao meu irmão. Me ensina, Pai, a fazer com o meu próximo
aquilo que eu quero que façam comigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, eu quero entregar o coração dos meus irmãos diante do Senhor. Entrego também o meu, Pai, que nós sejamos participantes daquilo que o Senhor está movendo e fazendo por mais um dia. Não nos deixa ser usurpadores da presença, não nos deixa, Pai amado, entrar em movimentos onde o Senhor não está. Nem tudo que leva o seu nome vem do Senhor, Pai. Então nos livra dos demônios levantados no meio da igreja, Pai. Nos livra de pessoas que estão ali nos seus ativismos, querendo nos envolver nas programações, usurpando da presença. Mas nos leva a um lugar de rendição, um lugar de entrega, um lugar de estar ao seu lado, cumprindo o nosso chamado com o Senhor, Pai. Eu oro pela vida da Paulinha. Peço para que o Senhor receba ela hoje, Pai, de braços abertos. Escreva o nome da Paula no livro da vida. E quando o Senhor voltar para buscar a tua igreja, que o Senhor possa encontrá-la. Hoje nós falamos sobre a lei. Papai, entramos em alguns assuntos que por muitos são polêmicos, como adoração a outros ídolos, deuses santos, guardar o sábado, comer carne, não comer carne. Deus, que o Senhor possa ser o árbitro, que o Senhor seja mesmo o Deus que vai direcionar e conduzir cada um ao centro da tua vontade. Eu sei que aquilo que o Senhor pede para mim, nem sempre será o que você vai pedir para o meu irmão. Então me livra, Pai, de ensinar uma coisa errada, mas que o seu Espírito possa convencer cada pessoa que aqui está a um lugar correto, a um lugar de vida, sem religiosidade, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, viu? Em nome de Jesus. Um beijo. Um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Acompanho as lives, vamos ouvir a palavra, mas não frequento igreja. Tem que procurar uma igreja, hein, minha irmã? Como está elegante, diferente de ir na igreja, mas estar aliançada em comunhão com o corpo. É isso. Te amo, Lala. Já peguei o cheiro aqui, ó. Fica com Jesus. Você veio pra aparecer na live, Cal?